Bem-vinda ao Feminina Cast, um podcast voltado para mulheres inspiradoras, falando sobre saúde, beleza, bem-estar, empreendedorismo, família e amor. Se você quer saber todas as dicas relacionadas a esse mundo feminino, segue a gente. Meu nome é Mariana Scribi e eu vou estar junto com vocês. Então hoje nós estamos aqui com duas meninas lindas, mulheres que são exemplo, e que é a Mari Boni e a Carla Miller. Depois eu vou apresentar, elas vão se apresentar, vou contar um pouquinho da história delas também, mas eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no Feminina Cast, que é um podcast sobre mulheres, sobre beleza, autocuidado, sobre mulheres de uma vida moderna, né, sobre família. Então tudo que a gente pode contribuir com o que a gente faz na nossa vida, né, que vai impactar outras mulheres e a sociedade que a gente vive. Então hoje, para começar, eu vou apresentar primeiro a Mari, né, a Mari que é empresária. Mari, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho como é a tua rotina, né, quais são os teus desafios no teu dia a dia, e que a gente vai entrar depois um pouquinho sobre esse assunto. Tá bom. Bom, eu sou apresentadora, também tenho uma empresa que direciona empresas, profissionais liberais e conecta com criadores de conteúdo. Em breve a gente vai lançar uma plataforma que é um ecossistema que conecta todos e faz a venda final também. E eu tenho 2 filhos, né, a Ana Lia, que tem 7 anos, o Marcelo, que tem 5 anos, vai fazer 5 agora, mês que vem. E a minha rotina é bem complicada, porque o pai deles não mora aqui, então eu estou sempre na correria, né, com eles, e o autocuidado é bem importante para mim, tanto de dentro para fora, porque acho que a nossa paz faz com que a nossa beleza realce mais, né? É verdade, isso aí, tem que tentar equilibrar esse jogo todo, né? Exatamente. As responsabilidades e como a gente se cuida no meio disso tudo, né? Isso aí. E Carla, conta pra gente também, a gente estava conversando agora antes de começar o podcast sobre o Instituto do Amor, então contar um pouco pra gente esse teu propósito, que é muito lindo, e como isso funciona e como tu coloca isso na tua vida, na tua rotina. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou empreendedora social, eu sou presidente e fundadora do Instituto Dia do Amor, que é uma organização que fica aqui no Tecnopuc, que promove saúde física, mental e o desenvolvimento de meninas e mulheres. Então, a gente também resgata a autoestima delas, né? É muito bonito, assim, depois de um curso, elas se olharem no espelho e falarem, eu voltei a me enxergar, eu voltei a me olhar. Então, a gente trabalha oferecendo consultas gratuitas na área da saúde física e mental, tem grupos onde a gente faz rodas de conversas, dinâmicas, tudo com a saúde mental no centro, né, do desenvolvimento. E eu acho que isso tem muito a ver com autocuidado, muito a ver com beleza, porque eu acho que reforça muito quem a gente é, né? Eu acho que quando a gente se conhece de verdade e dá aquele glow que todo mundo fala, né? Nossa, tá com um glow maravilhoso. Eu acho que é quando a gente começa a se redescobrir, né? Se reescrever a nossa história novamente, se reencontrar. E meu papel dentro de tudo isso é fazer a banda tocar, né? Equilibrar todos os pratinhos, seja desde captação de recurso a ir atrás de novos voluntários, manter os voluntários ativos ali dentro, construir essa comunidade, né, que é o Dia do Amor, e cuidar das nossas meninas para que tudo resolva da melhor forma possível. A gente preza muito por qualidade, então às vezes a gente tem um número menor, reduzido de atendidas, mas a gente atende todo o entorno, então se essa mulher tem filho, os filhos ao redor, as filhas, então a gente tenta resolver o problema pela raiz mesmo. Na verdade, é o ambiente todo que a pessoa vive, Exatamente, né? Ela não é um indivíduo, a gente é a gente com quem a gente se relaciona no meio que a gente tá. Exatamente. E tudo isso impacta. Então, a gente tem que lidar para poder cuidar da gente e cuidar de outros, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Eu acho que é muito a questão, tipo, da beleza, né? Que é muito individualizada. A gente olha, a gente é seres únicos. Eu acho que às vezes a gente esquece disso e é colocado em caixinhas todas iguais. E ali no Dia do Amor a gente tem muito isso, de escutar a história da pessoa, de entender a raiz daquele problema, sem julgamento, né? Entender por que tá acontecendo aquilo na vida daquela pessoa. Sem dúvida tem muitas coisas atrás, né? Então a gente tem muito isso ali. Carla, por que tu faz o que tu faz? Por que tu tá fazendo isso na tua vida? Por que tu buscou? Quando caiu a ficha que isso era algo que vai fazer sentido pra ti? Bom, eu nem sempre fui tão alegre assim. Eu sou do interior, então eu morei minha vida inteira não, até ali a época do colégio, na minha cidade onde eu nasci, e meus pais são bem mais velhos, então não existia saúde mental, não existia depressão, isso tudo era falta de vontade, tu não tava querendo realizar o que tinha que realizar, então por muito tempo, todas as coisas que eu passava, a gente não vem tanto ao caso, foram todas colocadas pra debaixo do tapete. Então, eu tive uma infância que não foi fácil, né? Então, eu tive que ser adulta muito cedo, eu tive que lidar com problemas difíceis muito cedo. Então, isso foi acumulando, eu digo assim, fui botando pra debaixo do tapete até que teve uma hora que não teve mais o que fazer. Tudo aquilo saiu à tona e eu comecei a enfrentar muitas crises de pânico, de ansiedade, depressão mesmo, assim, de não ver sentido em nada que eu fazia. Tava com quantos anos nessa época? Cerca de 20, 21, 22. Dura muito tempo essa minha fase, assim, de não estar bem e tentando ficar bem, mas não conseguindo sozinha, sem ajuda.
Então, pra falar pra minha família que eu queria fazer terapia, isso não estava dentro do orçamento, entendeu? Isso não era uma coisa que se poderia fazer. Então, e nessa época eu já fazia um pouco de exercício físico, que era minha válvula de escape. Eu não sou mãe, mas sou mãe de pet, tenho 2 gatinhos, e na época eu tinha cachorro, então isso pra mim, os bichinhos sempre foram uma fonte ali, né, de suporte emocional, eu digo. Cresci, assim, no interior, e a gente é muito bichinho, sempre teve muito. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu falei, meu Deus do céu, isso é muito grande pra mim, e enfim, assim, cadê meu bichinho? Trouxe meu cachorro, a minha cachorrinha, que hoje ela já é falecida. Então isso era meu suporte emocional, né? Sempre tive muitos amigos, sempre tive muita essa facilidade, mas até que meu psicológico, ele afetou totalmente meu físico. Cheguei a ser internada. E zero sentido naquilo que eu fazia, tipo, pra mim as coisas não se encaixavam mais. Uma grande amiga minha, né, de infância, do interior, me mandou um texto que eu escrevi na 7ª série. E nesse texto eu escrevia, que era a época da clonagem da ovelha Dolly. Eu escrevia como que as pessoas estavam clonando a ovelha Dolly, fazendo 10 mil avanços tecnológicos e não estavam resolvendo os problemas da humanidade, acabando com a fome no mundo, acabando com as desigualdades. E eu falei, tá aí, é isso aí que vai me salvar. Então, do hospital mesmo, eu organizei um dia do amor. E a gente fez esse dia do amor em lares de idosos. Porque meu pai, hoje, ele tem 91 anos, ele tem Alzheimer. E na época eu já sentia muita saudade dele, por mais que ele nunca foi uma pessoa muito fácil de se lidar. Ele era muito engraçado, então ele dava essa alegria, assim, pra mim. Então a gente não podia falar que eu tava, né, com problemas de saúde mental. E eu falei, vamos num lar de idosos resgatar isso, já vou ver um monte de idosos, né. E eu sempre gostei muito de escutar histórias, os aprendizados dos idosos. E aí a gente foi. Quando eu saí de lá, no primeiro dia, eu falei, tá, pronto, não, vamos. Eu tenho que voltar a fazer voluntariado, é isso que eu preciso voltar a fazer. Isso me deu energia pra seguir. E aí, nisso eu comecei, nunca mais parei, mas aí chegou a pandemia. E aí a gente reformulou, daí eu comecei a estudar o que era uma organização, comecei a estudar o que era empreendedorismo social, comecei a ver, ok, eu consigo transformar isso em um negócio de terceiro setor, eu consigo organizar tudo isso. E aí a parte de ir pra saúde foi totalmente estratégica, que eu tinha muitos amigos médicos e dentistas, e enfim, daí a gente reformulou tudo pra poder ser uma organização que gerasse realmente impacto, porque no início a gente era um grupo de amigos, fazendo voluntariado e entregando cesta básica, fazendo essas doações. Então a minha virada de chave foi a saúde mental, por isso que hoje a minha organização tem esse foco, porque eu acho que eu vejo muito de fazer com que outras mulheres não passem o que eu passei, sabe? Tipo assim, não tenham que lidar com determinadas situações. Ou consigam ter as ferramentas pra lidar com essas situações. É lindo isso, porque no final tu pegou uma dor tua e a força disso fez tu transformar pra ajudar outras pessoas. Então isso te ajuda e ajuda outras. Então, na verdade, é mútuo, né? Então as pessoas com dificuldade também te ajudam a trabalhar a tua parte. Então isso é muito legal. Mas tu também faz, né, essa questão do voluntariado. Sim. E sabe como, às vezes, ajuda muito mais a gente do que... Claro, é um retorno que não tem... Que é intangível, entendeu? Não tem um valor, não é palpável, é algo que transforma por dentro mesmo, né? E tem vários estudos científicos que falam, né, o quanto fazer o bem faz bem, que libera todas as hormônios, ativa ondas do cérebro. Isso mesmo. E que contagia, quando a gente tá falando de fazer o bem, a pessoa já tá sorrindo, né? Tipo, esses pequenos atos de bondade que a gente tem do nosso dia a dia, com as pessoas ao nosso redor, até esses de doação financeira, isso nos deixa bem, né? Tipo, isso faz a gente se sentir parte de algo muito maior e acho que impacta diretamente na nossa beleza, na nossa alegria. Enfim. Sem dúvida, como a gente lidar com a gente com os outros, né? E Mari, tu falou que tem 2 filhos, né? E que o pai mora longe, então eu já imagino que aí o negócio pega, não deve ser fácil, né? Uma mulher trabalhar, uma mulher se sustentar, ajudar os filhos, se cuidar, né? E contigo, como foi a tua história? O que fez tu fazer o que tu faz? E como foi essa função da vida pessoal pra te conseguir trabalhar e ficar bonita e se cuidar dessa forma? Como é que tu consegue equilibrar tudo isso? Bom, é uma loucura, né? Assim, eu morei no Rio durante 12 anos, na verdade eu sou carioca, mas cresci em Porto Alegre. E depois retornei pro Rio, fiquei 12 anos lá trabalhando como atriz. E tive os meus filhos lá, era casada, me separei e quis retornar pra ficar perto da minha família, porque eu fiquei muito tempo longe deles antes, eu também morei fora do Brasil. E foi uma decisão que eu tomei bem pensada, porém, quando eu cheguei aqui e vi a realidade de cuidar das crianças sem ter nenhum momento que eu pense assim, agora eu vou relaxar. Não tem. Eu não tenho essa agenda dessa maneira, né? E o primeiro ano foi bem difícil pra mim, inclusive eu cheguei final de 2023, foi 2024 a enchente, né? Então, assim, eu peguei o ano da enchente junto com a minha mudança, junto com toda essa mudança de vida. E até me readaptar no mercado aqui, eu já trabalhava como apresentadora lá, eu tinha a minha emissora online lá, então tinham vários programas. E aí, para recomeçar aqui, foi bem difícil. O primeiro ano foi, acredito que uma readaptação. Eu estudei psicanálise também para eu poder me reencontrar como pessoa. Eu me separei, 2 filhos, outra cidade. Então, eu fui me adaptando e aí, no final de 2024, eu recebi o convite para entrar na emissora que eu estou. E isso me fortaleceu muito, assim, como pessoa. Mas a vida é bem corrida. É muito complicado dizer que é fácil ou que eu tenho tempos de autocuidado, porque não é bem assim. Mas eu acho que a cada ano eu vou me fortalecendo como mulher, como mãe, e me reencontrando para poder ter os tempos para mim, né? Então, agora esse ano, por exemplo, eu combinei com o pai de ter alguns feriados com ele. Então, agora eles estão com o pai, por exemplo. E aí eu estou aqui e tenho uns tempos para mim, para eu me cuidar, principalmente mentalmente. Como eu falei, eu acho que é essencial para tudo, né? A psicanálise, o estudo da psicanálise serviu para te ter o teu autocuidado, né? O autoconhecimento, porque às vezes a gente
sabe que tem uma coisa errada, mas a gente não consegue interpretar ou identificar isso, né? Então, esse conhecimento faz a gente ter o nosso autoconhecimento para poder tomar atitudes e saber equilibrar tudo isso, né? E fazer escolhas certas, né? Porque quando a gente se separa, ainda mais com filhos, até a gente entender o porquê que a gente se separou e o que a gente quer para nossa vida, e ainda mais com 2 filhos, né? Então, se relacionar hoje em dia não tá fácil, né? As coisas estão bem complicadas, assim, então eu acho que a psicanálise me ajudou muito a entender quem eu sou, o que eu quero como profissional, como pessoa, mais independentes, entendendo o valor delas e que a gente pode ser feliz sozinha. Claro que eu quero casar, né, eu quero ter um marido, mas eu não tenho pressa para isso, né, então eu acho que isso é muito importante, a gente falar sobre as mulheres terem o espaço delas, a gente ter também a liberdade de escolher se a gente quer ou não ter filhos, se a gente quer ou não casar, né. Então, eu acho que tudo isso engloba no autoconhecimento, que é essencial, acho que, para qualquer pessoa. Exatamente. O papel da mulher vem mudando ao longo de vários anos, né? E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Não sabem o que se é assim, se não é assim, se eu devo ou não devo. E eu já teve alguns homens que falaram pra mim que eles não sabem o que fazer. Que eles não sabem o que fazer com as mulheres que estão acontecendo. Como é que eu resolvo isso? Terapia, amigo. Faça terapia. Porque elas são muito dependentes. E hoje, antes, os homens faziam o que queriam e tava tudo certo. As mulheres eram dependentes financeiramente, eram obrigadas a aceitar e acabou. Hoje elas não aceitam. Então, como é que eles reagem? O que eles fazem? Então, eles têm essa... Eles mesmos falam que eles não sabem como reagir, sabe? Que a mulher moderna. Como a gente tá se reinventando, eles também têm que se reinventar. E principalmente na área da saúde mental, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que é a Fernanda, ela é psicóloga e ela atende mais homens, né? E ela fala da saúde mental masculina, que também... Muito deixada pra trás, exatamente, porque normalmente os homens não querem fazer um psicólogo, né? E é mais as mulheres que procuram e ainda se procuram, ainda tem, né, essa questão, como a Carla falou. Então, eu acho que os homens têm que cuidar mais da saúde mental e do autoconhecimento, que é essencial, porque tem muito homem que passa de um relacionamento pro outro só por carência, ou enfim, e não se entende, não sabe o que quer. E mulheres também, né? Sabe que tem... o número de suicídios em homens é bem maior que mulheres. Mulheres têm mais depressão, mas homens cometem mais suicídio. Então, isso é um sinal de alerta, né? Porque parece que é fraqueza do homem fazer uma terapia, procurar saúde mental, né? Então, isso é um mundo machista que prejudica eles mesmos, entendeu? Muito eles. Então, isso prejudica a família e tudo mais. A mulher se abre pra conseguir pedir mais ajuda, mas o homem tem essa dificuldade, então acaba sendo um problema. Carla, nesse mundo de voluntariado que tu vive, que histórias, assim, que tu vê que é repetida, que tu vê, assim, que é um problema da sociedade, o que tá acontecendo, porque tu vê de forma repetitiva aparecendo lá pra vocês? Eu acho que não é nem só no voluntariado, né? Eu acho que, assim, na vida em geral, eu acho que por muito tempo a gente foi, como mulher, nos deixando pra trás, né? Esquecendo da gente. Tem uma frase que a gente usa muito ali no Dia do Amor, que é a primeira vez que as mulheres escutam, elas ficam assim: você é o projeto mais importante da sua vida. Não é a tua carreira, não é teus filhos, não é a tua família, porque isso vai impactar tu ser uma boa mãe, tu ser uma boa esposa, tu, né, ser uma boa profissional. E acho que às vezes a gente esquece disso. Que, tipo, a gente também precisa cuidar da nossa saúde, a gente também precisa olhar pra gente pra poder dar suporte, né, pra seguir pras outras coisas. Então, tem muito disso no todo, assim, mas a questão da violência é muito triste, né, é algo que acontece, né, tipo assim, tem dados que dizem que, né, a cada 10 minutos, 4 mulheres, né, são violentadas. Então, isso faz parte dos meus dias, então, não é uma coisa que é falada, então a gente tem relatos disso, né, o que é triste é algo que eu digo assim, essa questão que às vezes mais me paralisa, assim, muito, porque a gente se enxerga nisso, né? É uma coisa que tu pensa assim, tá, é a gente, poderia ser nós, poderia ser eu, poderia ser minhas amigas, poderia ser... E não é só violência física, mas existe diversas outras, seja financeira, seja psicológica, né? Seja patrimonial, seja diversas outras que acontecem, assim. E eu acho que isso tira muito o nosso chão, né? Então, eu digo que quando a gente é jovem, um coração partido é só aquela dor, facinha, que a gente parece que o mundo vai acabar, mas depois não acaba, já tá bem. Mas assim, na vida adulta, um coração partido é muito mais, né? Porque tu tem que reconstruir a tua vida vivendo, né? Tu tem que ir ali botar os pedacinhos do tijolinho do chão, andando, cuidando de filho, se reestruturando financeiramente, né? Talvez tendo que mudar de casa, né? E daí se tu não tem esse suporte, se tu não tem uma família, se não tem alguém pra fazer isso, né? Tu não vai sair de um relacionamento, né? Então, às vezes a gente julga, mas pra mulher, às vezes é muito difícil. A gente bate muito na tecla da independência financeira, porque é o que te dá suporte pra tu poder mudar tua vida, né? Tu se sente segura pra fazer isso. E investir nos teus estudos, né? Ir atrás de oportunidades. Tem diversas organizações hoje que conseguem dar um suporte em outras áreas, né? Seja de curso profissionalizante, seja de reforço escolar, né? A gente ajuda ali numa parte de currículo, de divulgação do trabalho delas. Então, a gente acredita muito nisso da independência, né? Então, isso acontece muito.
abandono de jovens, né, assim, pela parte da família, seja por problema psicológico dos pais, né, seja porque perdeu os pais, então isso mexe muito comigo. Então, quando eu vejo uma menina ali dos seus 15, 16 anos que tá tendo que ser adulta, remete à minha história, então pra mim isso é muito difícil de lidar também. Eu digo que tem dias que eu sento no carro e faço assim, tá, foi. Isso é pesado, Foi. né? Vamos lá, vamos pra casa, vamos, né, mas assim, mas é o que nos dá força pra continuar. Eu digo que tem dados que são lindos pra relatório, que a gente precisa ter esses dados maravilhosos, mas tem dados que às vezes, né, não vão no relatório, mas assim, é a mulher que abandonou o marido, é aquela que me ligou, eu tenho coragem de denunciar, vou conseguir ir pra casa da minha irmã, amiga, não sei aonde, pra levar as crianças, vou sair disso, voltei a estudar depois dos 40 anos, vou terminar agora essa parte do colégio, vou me reinventar, vou começar a fazer bolo agora, como é que eu posso fazer um card na internet, nos ajude? Então, essas questões pra gente é combustível, assim, né? Então, é o que eu digo assim, tá, isso aí vale muito a pena tudo que a gente tá fazendo, né? Talvez a gente salva uma mulher ali e a gente diz assim, quando a gente investe numa mulher, a gente muda o futuro de uma nação inteira. Então, assim, eu sei que se eu investir nessa mulher, ela vai chegar na comunidade, ela vai replicar isso. Ela vai passar pra vizinha, ela vai passar pra amiga. E foi muito, a gente atendia só meninas jovens. Então, a gente começou a atender mais velhas, porque elas chegavam em casa e começavam a comentar do curso, educação menstrual, educação sexual, e não sei o que, falar disso, né? E aí, algumas mães vieram me xingando, dizendo, o que você tá botando ideia na cabeça da minha filha? Não sei. Mas outras chegaram falando assim, eu queria ter tido essa oportunidade, porque talvez se eu tivesse tido isso antes, minha vida teria sido diferente. Daí a gente falou, então a gente tem que talvez voltar umas casas e começar a atender essas mulheres mais velhas, né, essas mães, pra dar também, porque eu acho que é uma chance da gente reescrever nossa história, né? Porque acho que a mulher, a gente vai envelhecendo, a gente vai se reinventando, e isso não importa, na comunidade é igual, independente da situação financeira, a gente vai achando beleza depois, a gente vai se olhando de forma diferente, acho que a gente vai se olhando com mais carinho, né? Eu sou uma pessoa super vaidosa, mas a segurança que eu tenho hoje não é da adolescente que eu tinha, né? E com muito mais colágeno. A segurança que a gente constrói hoje é a mesma da comunidade, é a mesma dessas mulheres também, assim. Então, essa reconstrução de ver ela se, né, evoluindo, assim, é muito bonito. Mas essa questão da violência e de ver isso a gente, né, assim, em relacionamentos abusivos, né, a gente aceitando migalha, aceitando poucas coisas, porque a gente achar que a gente não merece mais, né, achar que a gente não tem essa capacidade de ter mais, né, e a gente tem capacidade de coisas infinitas nessa vida, né. Eu também me separei faz pouco tempo, então, a gente se reinventar, é doloroso, mas é maravilhoso, né? Então, tipo assim, nesse caminho, assim, dizendo as pessoas, meu Deus, tu recuperou teu glow. Eu falei, recuperei. E a vitória é bem mais gostosa depois. É muito bom. E isso, né, independente da classe social, assim, acontece muito. Nossas histórias, elas se misturam ali dentro. A gente sempre tem voluntárias juntos, então, tipo, tá todo mundo misturado, contando ali suas dores, né? Porque eu acho que a gente tem uma história única. Todas nós aqui temos histórias de dor, de sofrimento, e nenhuma anula a outra. Eu acho que isso é força, né? Comunidade, crescer no coletivo, a gente se dá força, assim, pra continuar. E trocar essa experiência ajuda quem tá passando. Às vezes a gente acha que é comigo que acontece, tá? Não, mas com fulaninha aconteceu, mas ela também passou por isso e ela conseguiu. Então isso traz força, uma ajuda a outra, né? Sim, exato. Isso é super importante. Além, a dor, né, traz isso, mas assim, servir de inspiração, que tu conseguiu superar isso, que tu tá em outra fase de vida. Nossa, a gente gosta muito de tirá-las da comunidade e trazê-las aqui pra PUC, porque esse ambiente é um ambiente que transpira oportunidade, inovação, portas abertas pra histórias novas acontecerem, que talvez elas nunca iam ver isso. Então, conversar com uma pessoa, nossa, ela é médica, ela cuida da pele, sabe? Tipo assim, meu Deus do céu, existe isso? Existe isso, existe um mundo. Ah, eu sou apresentadora de TV. Eu posso. A gente faz, tipo, meio uma feira de profissões, que a gente meio, aqui tu quer ser, né, no final do ano, assim. E a gente ia trazer sempre um profissional de cada área. Daí uma queria ser, o ano passado, era policial. Delegada. Eu falei, como que eu vou achar isso? Vamos chamar uma delegada. Mas graças a Deus, a Mônica, né, que trabalha com a gente, conhecia uma Barbie delegada e policial maravilhosa, que chegou com seus rosas e fardado e foi sucesso, assim. Então, é muito legal poder devolver o brilho e a chance de sonhar, assim. Meninas, estamos acabando. Olha, por mim ficava aqui sem parar, acaba perdendo o horário. Eu queria que vocês passassem o contato de vocês, o Instituto do Amor, né, o teu perfil também, para que as pessoas possam entrar diretamente, falar com vocês e poder se conectar mais. Pode falar, Carla, primeiro. Tanto o meu Instagram é Carla Miller e o Instagram do Dia do Amor é Instituto Dia do Amor. Em ambos, vocês acham ambas pessoas. Tá bom. O meu é @mbmarianaboni, também tem o do meu programa, que era a emissora. Em breve vai voltar a emissora, @canal Artstar, e também da minha empresa, @MB Digital Club. É isso aí, meninas. Muito obrigada. Amei o bate-papo, foi muito legal. Inspirador, tenho certeza, pra mim e pra todo mundo. Um beijo e vamos depois pro próximo episódio. Obrigada.